Qual o pecado tipicamente humano? Observando os 7 pecados de igreja ou capitais sob a ótica tríplice da lei do karma. Em primeiro lugar, vamos fechar com a preguiça. O que é a preguiça? Percebam que todos os seres na natureza tendem a economizar energia. Isso é natural. O problema é quando se vive para isso. Então vamos analisar profundamente do porquê que a igreja veio com isso. A igreja é fundamentalista, porque muitas vertentes cristãs não se ocupam com a culpabilidade dessas tendências. Por que eu coloquei aqui os chakras e divididos em 3 partes? Porque o ser humano ele é trino. Digamos que o ser humano, quando ele está formado, ou seja, está com 7 corpos ou realidades encaixadas, ele distribui energia. No próprio corpo, se você for usar como referencial. O corpo, nós temos uma parte visceral, básica, que sustenta o corpo. Então podemos dizer que ali está a energia concentrada desse corpo. Ali temos a geratriz, que seriam os órgãos geradores sexuais. Nós temos a digestão, o metabolismo do baixo ventre. Então, é uma zona vêntrica, podemos dizer assim. Temos uma parte que ela é fundamental, que é a torácica, ou a média, sendo que a primeira é inferiora, ou visceral, e a superiora, que seja assim, dito, que se, por exemplo, você corta uma parte do corpo, como os membros, vamos dizer que aconteça uma amputação, você ainda sobrevive. Problemas na parte visceral, dos órgãos baixos, possa também que você tenha mais chance de sobreviver. Mas tudo que acontece no coração e no cérebro é muito delicado, começa a complicar a partir da área torácica. Isso aí os médicos saberiam falar muito mais que eu, evidentemente. Mas a gente tem um certo conhecimento do academicismo, de como funciona, ninguém mais é tão leigo assim. Até mesmo porque a gente, observando o nosso corpo no espelho, a gente observa que ele tem diversidades, dependendo da área. Uma dor de cabeça é muito preocupante, uma dor no peito nem se fala. Mas uma dor de barriga, ela é geralmente passageira, caso não tenha alguma doença já pré-instalada. E percebo, gente, a maioria massiva das pessoas estão vivendo a partir do diafragma para baixo. É a pessoa comum e corrente, pessoa que quer apenas cuidar da família. Então, por isso que eu digo, quando você trabalha muito para consertar família, é um aspecto de apego. E esses chakras de baixo são apego à matéria, percebo. Por exemplo, o chakra básico, ele é aquele que te movimenta. É o comandante das pernas. Claro que tem outros subchakras que vai estar ligado a 12 signos e depois eu vou tentar falar, se a minha memória não falhar. Pois temos o sexual, poxa, é a coisa mais importante, né? Pode ver que um homem observa uma mulher vê um homem, né? Nós vamos entrar na questão do físico e o que está dentro de preguiça ou atividade. Quando passa uma mulher, um homem comum e corrente, ele tende a olhar por baixo, ao rabo, e depois olhar para cima. Se aquela primeira parte, primeira impressão agrada aos olhos, ele se apaixona, paixão, pai ao chão, a consciência desce para aquele local. E a pessoa vai se apegar na pessoa devido
a impressão que ela tem desse local. E depois temos o chakra solar, que na verdade ele é um moedor, como o nosso Sol. O nosso Sol purga tudo. Até temos o conceito de manchas solares, que é uma digestão do Sol. Tudo que é mandado de lixo é digerido pelo Sol. Isso a ciência já entende. Mas há uma notável divisão que até no corpo físico tem materializado uma fronteira, o diafragma, que divide órgãos mais importantes dos metabólicos. Não menos importantes, mas que tem uma resistência maior. Então, quanto mais superior, mais delicada é a coisa. Por isso que eu digo, quando vai trabalhar com ego, vamos eliminar o ego e consciência pura. Gente, a consciência pura num corpo despreparado ou numa alma é a mesma coisa colocar, né, você perto do sol. Você vai torrar, você nem acaba resistindo para poder contemplar o sol. Suas retinas queimam antes, você fica cego antes. E cego é uma coisa que nós somos de nascença. Por isso que nós não vemos essas coisas. A gente fala, coitado do cego, né? Principalmente aquele que já nasce, né, desprovido de visão. Se você perguntar para um cego, né, o que você achou daquele filme? Ele nunca viu um filme e nunca verá, provavelmente. Então ele não tem opinião. É assim que nós somos. Nós não vimos esse filme que é a vida, nos seus bastidores. Muito menos vamos conhecer, né, os atores e como é que acontece a produção daquela projeção que estamos assistindo. Até o que a gente está vendo, a gente não está vendo realmente, né? Vocês não pensem que a luz do sol tem essa cor amarelada que a gente vê todo dia. O sol, na parte alma desse sol, em outra dimensão, ele é azul. Marte, por isso que é dito como a alma da Terra materializada. Vamos dizer, ela já tem um corpo e tem um representante físico que é chamado esotericamente, né, iniciaticamente, hermeticamente, de alma da Terra. E realmente é o único lugar do nosso sistema em que, se você está lá fisicamente, a gente não pode ir fisicamente, porque o corpo também não suporta essa curta distância, mas as sondas já provaram que o Sol aparece azul lá. A irradiação anímica do Sol aparece em Marte. Então vamos lá. E as partes superiores, gente, aí você vai entender por que antigamente, de forma oculta, inconsciente, mas linkando com um conhecimento de causa, eles levavam o cidadão para a guilhotina ou enforcavam. Alguns também queimavam, como aconteceu com as bruxas, apesar que não perseguiram bruxas, perseguiram mulheres, para apagar mesmo algo de superior naquela pessoa, porque a informação dela arriscava os mal intencionados dos poderes. Então, se você perceber que a maioria vibra na parte de baixo, né, em questão energética, você também vai reconhecer no meio da multidão pessoas sentimentalistas, aquelas que estão lidando com o coração. O coração está sozinho, ele está no meio de nós, ali tem uma partícula divina, só que ela está corrompida por o aspecto humano, que daí nós vamos entrar lá na preguiça. Mas às vezes esse sentimento assalta o céu pessoal, um ser humano, e você fala algo em algum aspecto de paixão. Raramente fala algo em aspecto de amor que viria de cima. A paixão vem de baixo. Porque ela está ligada à Kundalini, ligada à matéria, mater, mãe. Já o pai, pater, né, de pedra, firmeza, toda a energia de patriarcal, paternal vem de cima. E é por amor. É um amor incondicional, mas ele tem
responsabilidade. Não é um amor de botar paninhos quentes. É o amor ao labor, ao trabalho. E quando a gente fala karma, gente, karma é movimento, karma. Kar que deu origem, raiz, depois para o latim, porque o hinduísmo, o hindustão vem muito antes do lácito, que é os brancos, que vieram muito depois para a Terra. Eu já tinha falado sobre povos, distribuição de muita gente atrasada e também elevada que foi parar no mesmo lugar, uns para trabalho, uns para sacrifício, outros para cumprimento do seu karma lá na sua origem, né, que vem sendo arrastada por muitas eras. Essa parte de cima, ela pode muitas vezes expressar algo de baixo porque algo assalta, passa o nó que divide no não me passere, não me tangere, que temos que é um nó nos nades no corpo invisível chamado vital, que não pode se desgrudar do corpo, não pode se separar do corpo, até quando estamos dormindo, ele fica ali cuidando do corpo, e a alma que sai. Isso que eu digo, somos três coisas: corpo, com seu etérico, energético, invisível, seu hiperfísico; a alma, com mente e emoção, corpo astral e mental; e temos o tríplice espírito, por isso que somos o sétiplo manifestado. Mas karma, gente, já não é a preguiça, porque é vida em movimento, matéria, manifestação e movimento. Então, o próprio Senhor dos Senhores, o Criador, ao criar, ele é kármico. Ele anda, ele movimenta. E kar é sufixo para o pós-indostão, quando o lácito se estabeleceu para carro, carruagem. Ok? Ir rei, né? Rei é aquele que é levado por esse carro. Então, a própria vida não é preguiçosa quando ela é kármica. Então, se você abobina a ideia de karma e a conjuga como sinônimo de punição, na verdade você está contra um movimento chamado vida. Só a morte é preguiçosa. E quem tem preguiça? O homem. Ah, mas por que o homem? O meu gato, ele se espreguiça, está sempre dormindo. Lógico, porque entrou em contato com o homem. Gente, há todo um ecossistema dentro desses termos subjetivos das religiões, principalmente as fundamentalistas, que ocultam todo esse esoterismo aqui que nós estamos revelando. Nós estamos sendo anticristãos, não anticristos, quando a gente revela coisas que estão guardadas, as 7 chaves que as igrejas roubaram do Oriente, ok? Mais acima, temos os chakras superiores que nos conectam com essa verdade, por isso que antigamente nos tiravam a cabeça, porque eles acreditavam, como o lobotoma, que não existe mais, acreditavam que se abrisse o cérebro, saía o demônio do corpo, ok? A ciência também era muito crente e muitas fantasias, até hoje, né? Tem muita fantasia envolvida. Mas a preguiça, né? Vamos ver, etimologicamente, preguiça é você economizar energia. Isso não se vê na natureza. Por exemplo, ver seu cão à noite. Se ele está focado em algo que ele acredita que deve investir, ele late a noite inteira, enquanto você quer sempre dormir. E é o seu gato, né, talvez também, né, quando ele sai das suas rédeas áuricas, ele vai andar aí pelos muros, miando, procurando rato, né, algum petisco. Então, qual é o único pecado humano? É a preguiça, gente. Porque se pegar a etimologia, por exemplo, de avareza, né, colocando aqui esses pecados de igreja que não são explicados
de forma gramatical, apesar que gramática, gente, o dia que você morrer, ninguém vai ter nenhum professor de gramática corrigindo o que você fala da forma que você fala. Como não vai ter ninguém medindo para você, não vai ter nenhum matemático ou físico lá do outro lado. E não vai ter idioma, porque a leitura é toda mental. Mas tudo bem, esse não é o assunto. Então, por que que preguiça é o único pecado tipicamente humano? Todos os outros têm origem num ecossistema oculto, que não é tão oculto assim, é só analisar. A soberba, veja, soberba, é um aspecto animal. Sob, está colocando como superior. Aquele que é um macho alfa, ele conquistou o território, ele instintivamente ele vai, né, preponderar, ele vai comandar o resto da manada, vamos dizer assim, ou da matilha, o que seja, do bando. Quando a gente fala de avareza, a gente está falando de economia. Perceba, o animal é assim, ele junta um ossinho, né, digamos o cão, o canídeo, ele enterra, por quê? Porque ele já tem um instinto de que as coisas se transformam, o instinto é uma intuição de baixo, inconsciente, o animal sabe que ele pode precisar para futuro. Então a avareza é a própria economia animal, reservas, porque o animal sente-se desgastado e ele sabe que há concorrência. Isso ele sabe. Isso é a consciência do animal. Quando a gente fala luxúria, luxúria, lux é luz, úria é contrário à luz, é desperdício de energia. Mas, porém, num conceito inferior, se você não desperdiça essa energia, não temos seres humanos, não temos criaturas. Todos os reinos praticam isso, inclusive a pedra. E como a pedra faz isso? Ela faz atomicamente. Ok? Você tem que saber tudo isso. Você sabendo tudo isso, você está passado, né? Na nona série dessa escola aqui de baixo. Então, o próprio sexo não é uma coisa do homem, porque o homem mesmo veio do animal através do sexo, né? Foi uma cruza, vejam, a cruza do lêmure, que era um animal, cruzado com os caídos, seres aí que tomaram o corpo físico por processos kármicos também, se movimentaram, tomaram o corpo. E aqui temos o homem. O homem é uma interface entre o animal e o divino. É o homem, um man, né? Aquele que é um com Deus, mas ainda não chegou lá. Ele ainda é um protótipo, uma fração. Quando a gente analisa também a gula, gu, que vem do latim, é goela, gente, boca. Então, o que o animal faz mais do que comer? O animal vive só para comer. Daí nós vamos colocar lá que tem pessoas que são ainda ligados a um aspecto humanimal, que só vive para comer, procriar e fazer festa. Aí o básico, né, movimentos implanejados. Temos a sexualidade, todo mundo só quer procriar e tem, né, no aspecto do apego desse ego inferior, né, o eu se tornou ego no homem, que esse é também uma das maiores delitos que o homem fez em si, mas ele fez isso inconscientemente, então não pode ter toda a culpa, porque também os pais têm culpa, né, pela criação dos filhos, pela educação, e devorar, gente, comer. Até quando a gente fala de orgulho, é aquele ser muito organizado. Então, se ele se organiza, por exemplo, o acadêmico, ele estuda muito e você, né, até perceba que, por exemplo, a maioria das pessoas não tem cultura, elas não têm conhecimento técnico e nem teórico de nada.
Então tende a pessoa, quando chega numa posição que ela se esforçou, ser um super organizado, orgulhoso. Percebo que todo acadêmico, eu sou psicólogo, eu sou até dos cursinhos livres, né? Tem um diploma, eles têm orgulho daquilo ali, porque eles se acham mais organizados que os demais. De certa forma, sim, mas não quer dizer que os demais não estejam se ocupando com coisas tão importantes quanto, né, em outras áreas. Porque até o operário é tão importante quanto o projetista, porque sem o operário, o projetista não teria trabalho. E se você pegar ainda os aspectos, né, de cada tendência e colocar dentro disso, você abrange muito mais, você começa a abrir, expandir essa consciência de entendimento. Quando você pega, por exemplo, o pecato lá da igreja como ira, rábia, é outro também, não é um aspecto naturalmente humano. Rábia, aquilo que vem daquilo que tem rabo. É extrapolar de energia. E nisso luta por sobrevivência. O animal luta com o outro. A inveja é ver torto. O animal, quando ele está acuado, está com a sua conquista, a sua caça ou presa, aparece um outro animal, ele entra de novo o apego à sobrevivência. O animal, ele olha torto e nhau, e ataca. Então, está declarado que essas tendências estão na igreja mal explicadas. Não são pecados humanos, são heranças de outros reinos. Claro que a preguiça se conecta muito bem como analogia da pedra, mas pensem, a pedra está parada onde você está pisando, mas se você ver de longe, a preguiça não está ligada ao elemento terra. Por quê? Porque você vê a terra girando e girando ainda em torno de uma estrela. Então está aparentemente parado para quem está parado sob a terra. Mas a preguiça mesmo, esse conceito, ele é tipicamente humano. O humano é o único que não busca, com todas as forças, se desenvolver. Não estamos falando de trabalho, gente. As pessoas confundem, a pessoa é preguiçosa. Por exemplo, tem pessoas muito laboriosas, trabalham muito bem, e elas são horríveis em entender o próprio gênero humano em que ela está inserido. Não entende as outras pessoas, não entende as situações, não entende o tempo. Isso é preguiça, gente. Preguiça. É ainda ligado à gula e à luxúria. Luxúria é uma falsa luz, uma luzinha, apenas para procriar. E a gula, até no grego, né, na língua grega, nós temos o guler, aquele que insuflou, aquele que explodiu, que é o que vamos chamar, na língua portuguesa, do obeso. Volta a dizer, gente, lá do outro lado, quando tudo isso aqui ser revelado, não vai ter nenhum professor de língua portuguesa ou de qualquer língua, né, tentando corrigir. Por isso que não reparem quando eu estou passando conhecimento sem medir palavras, eu não corrijo. Não vai ter ninguém depois corrigindo ponto e vírgula. Porque tudo que está vindo nesses meus vídeos são conversas, gente, mentais. Estou usando a minha mente como psicoponte para essas verdades da consciência que é bem difícil, né, de chegar aqui se alguém deixar de ter preguiça. Então, analisando esses pecados, eles têm um fundamento, mas holístico e não ideológico. Você tem isso, você vai para o inferno. Você não tem isso, você vai para um céu. Essas pessoas que regem essas regras, elas não sabem de nada. Elas simplesmente estão representando teatralmente algo que elas acreditam ser divino.
ok? E quando a gente ainda vai pegar lá dos outros vídeos as tendências, temperamentos, você vai logo entender por que certos aspectos vão pegar a preguiça de novo, além de ser um aspecto, né, do homem, né, foi dado um cérebro, esse cérebro é puxado para baixo, então parece que ele sempre quer tombar, quer dormir. Você trabalha um pouquinho, faz os esforços. Inclusive, quando você vai para a academia, gente, a gente pode de novo pegar o tríplice aspecto kármico e analisar. Tem pessoas que vão cuidar do corpo, melhorar o corpo com plásticas, com fitness, com exercícios, porque a sociedade acha bonito isso, acha adequado, acha isso algo que deve ser alcançado e buscado como prioridade. Mas isso é influência. Tem aquele que ele vai para a academia por seu próprio ego. Ele quer se sentir mais forte que os outros. E tem aquele que realmente cuida da sua saúde, não vai cuidar necessariamente numa clínica, vejam, numa clínica estética, numa clínica dessas acadêmicas, não vai cuidar com suplementos, não vai cuidar com penosos exercícios físicos, fazendo mais força do que pode abarcar, mas ela vai ser forte interiormente. A mesma coisa se você analisar a própria preguiça, que eu estou classificando como o único e verdadeiro pecatos. Pecatos vem de tropeçar, não quer dizer que você não pode se erguer. Você pode mudar com a sua compreensão e despertar logo para isso, fugir de tudo isso aqui que eu estou falando. A preguiça, ela primeiro tem que ser avaliada para não ser julgada, apesar de ser o único e verdadeiro erro humano. É o que impede de tudo, porque a preguiça é que impede de você resolver as outras coisas. A preguiça é covardia. A preguiça é economia. É apego. Porque você tem preguiça de fazer força porque tem medo de adoecer. Tem medo de cansar, envelhecer, de morrer. Então ela é a mãe de todas. Então quer dizer, o erro que veio por último, que é a preguiça, que veio só no humano, nem se compara a energia que tem no animal e o labor dele, a atividade animal. Todas as coisas estão se alastrando, estão trabalhando. Deus não é preguiçoso, porque ele é kármico, movimento, carro. E o carro de Deus é a matéria, por isso que estamos na matéria experienciando isso, levando ele no nosso coração. A preguiça, ela é mãe de todos, mãe, pai, o que você quiser, a família toda, de todos os outros. Porque se o homem fosse construído e eliminasse a preguiça, que é a única coisa que estamos fazendo aqui, nós abriria leque para todas as outras tendências de outros reinos evoluir, além do homem. Podemos pegar a preguiça para não ser aqui julgada, como se eu estivesse julgando. Devemos avaliar, gente, é muito importante. Primeiro, por que dessa preguiça? A questão da saúde tem que ser avaliada. Às vezes uma pessoa tem muita vontade, veja, o desejo não é vontade, vontade de se desenvolver, de ajudar, de fazer, e a condição biológica dela, a saúde precária não a deixa. Naturalmente essa preguiça será lavada. Tem também uma preguiça por inocência. A pessoa vem num berço cômodo, que chamamos de berço de ouro, e os pais não dão estímulos. Tudo é resolvido terceirizadamente. Então essa pessoa acaba também não tendo culpa. Ela pode ter o germe, a essência da vontade de fazer as coisas
e acaba, né, por que eu vou fazer? Se tudo é dado. Como aconteceu com o Buda, o pai dele manteve ele muito tempo longe da realidade, até ele mesmo pegar e quebrar a bolha desse confortismo, o conformismo. E depois tem os que se aproveitam disso, aquele que já sabe que ele deve fazer, ele se acomoda, mas esse também se desdobra em dois. Ele vê que os outros fazem. Ah, todo mundo quer descansar e tudo mais, então eu também quero. Mas ele também pode, nesse terceiro aspecto, ser aquele que vai dar uma falsa sensação nos outros, né? Eu vou dizer falsa porque não é verdadeira, que essa pessoa está largada no mundo, que é o ser, quando ele desperta a consciência, gente. Quando ele desperta a consciência, por que que ele vai investir em esforços? Ele sabe que seu corpo vai tombar, ele sabe que a sua energia é limitada e nada o agrada mais, não faz mais sentido a corrida. Aí ele tende mesmo a estacionar, mas o problema é estacionar na inércia dentro e fora, e você não compreender todos esses aspectos do porquê que agora você tem que estacionar sem parar por dentro. As pessoas não entendem isso. A pessoa, quando se ilumina e ela não vê mais sentido nessa vida comum e corrente, ela tende a parar tudo. Só que se ela parar uma coisa, gente, é a mesma coisa. Se você parar dentro do seu veículo de fazer os movimentos de encaixe de engrenagem, se você não virar a chave, se você não movimentar com os pés os pedais, nem você, nem o carro sai do lugar. E ali irão acabar. Paz reverencial a todos.